E galerinha do sexto ano, tô aqui para gravar o vídeo de dica do prof para vocês, onde eu vou dar algumas orientações aí para nossa próxima avaliação, para você poder estudar, se preparar e chegar na prova com extrema tranquilidade. Estou aqui na biblioteca da escola, mais uma vez, a turminha do ensino médio está lá na educação física, eu não posso deixar de mostrar alguns livros que tem aqui na nossa biblioteca. O Rei Arthur, que coisa espetacular. Então, ó, aquele leitor aí que estiver interessado em uma história clássica do período medieval da Inglaterra, o Rei Arthur é super indicado, livro super legal. Os alunos do sétimo ano, eles vão ler daqui a pouquinho, ó, Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, que é uma aventura maravilhosa, uma investigação assim, surpreendente. Não deixe de ler. Olha o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje da nossa biblioteca. O Diário de Anne Frank. Porém, essa versão do Ari Folman, ela é fantástica, porque a história foi muito bem contada também, assim, do diário dessa espetacular menina holandesa que foi perseguida, né, no período do terror nazista. E a história é contada em quadrinhos, com imagens maravilhosas, muito bem contado, vale muito a pena ler, porque é lindo, extremamente emocionante. O Diário de Anne Frank tem na biblioteca, e tem muito mais, eu estou aqui, ó, bem aqui, ó, nessa direção, está aqui a coleção completa de Machado de Assis, que tem aqui na biblioteca. Turminha, para nossa avaliação, importante, eu já direcionei as matérias que vão cair, Denise vai mandar para vocês em breve, mas aqui pela prova, pelo vídeo, você vai conseguir acompanhar também. Ele começa com um poeminha da Rosiana Murray, essa poetisa que é de Saquarema. Acompanhe a Rosiana Murray aí nas redes sociais, porque sempre ela lança poemas muito legais. Inclusive, um dos livros que nós vamos ler foi escrito por ela, né? O livro chamado Fruta no Ponto, que é maravilhoso, com poemas lindos. Vocês vão gostar. E na sequência, tem um texto, e é do Jean de La Fontaine, né? Esse grande escritor que trouxe muitas fábulas para a gente aí. E tem perguntas sobre os dois textos. Peço atenção à leitura, então é aquela leitura detalhada, com o dedinho no texto, com muita calma, para poder entender com muita clareza. E aí vem a primeira pergunta, trata dos elementos dos contos maravilhosos. Está aí, ó, no seu livro, capítulo 2, logo no comecinho, que te mostra quais são as características dos contos maravilhosos. O que tem nesses contos sempre? Bom, uma coisa vocês sabem bem, que são os marcadores temporais, porém, que marcam um tempo impreciso. Não dá para a gente saber quando exatamente essas histórias aconteceram, porque elas começam normalmente assim, era uma vez. Esse termo nos dá uma ideia, essa expressão, né, nos dá uma ideia de passado, mas não um passado preciso. É no passado, um passado distante. A pergunta de número 2 vai falar de uma expressão que ficou destacada em um dos dois textos. E aí eu estou te perguntando se ela está no sentido denotativo ou conotativo. Gente, agora foi spoiler total, fala a verdade aí. Porque você vai estudar aí, está no seu caderno, também está no seu livro, que as expressões que estão no sentido denotativo, elas estão em sim o sentido literal. A gente usa até a letra D para comparar com a palavrinha dicionário. O D de denotativo nos lembra dicionário, ou seja, é o significado real daquela expressão. E conotativo, nós utilizamos a palavra criar. A letrinha C nos lembra a palavra criar. Portanto, a gente precisa criar uma nova significação para essa palavra, para essa expressão. Então, as palavras no sentido conotativo, elas estão no seu sentido figurado. Beleza? Estudo, se vocês fizerem exercício sobre isso. Aí tem uma imagem aqui de um filme que nós vamos assistir juntos nos próximos dias, que vocês vão adorar. Ele é lindíssimo, lindíssimo, emocionante. A questão de número 3, eu vou ler. Eu vou ler, porque está te pedindo para identificar no texto alguns verbos de elocução, ou verbo discendir. Nós estudamos sobre isso. São aqueles verbos que são utilizados para chamar a fala de uma personagem. Olha o exemplo que eu usei na sala de vocês. O professor olhou para a turma e disse.
Dois pontos. Olha o verbo de locução aí. Disse. E aí vem travessão e vem a fala do professor. Você é bonitão, velho. Essa foi a fala. Galera, questão de número 4. Questão de número 4, eu peço atenção, carinho, porque ela vai tratar dos verbos no pretérito. Pretérito é aquele apelido que nós arrumamos para o passado, você se lembra? E nós temos 3 pretéritos: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Olha como que nós estudamos sobre esses verbos. O verbo no pretérito perfeito é aquele que representa, que expressa uma ação, ou um estado, ou um fenômeno meteorológico do passado, mas que mostra que algo aconteceu e acabou. Por exemplo, eu joguei futebol. Olha que ideia. Eu joguei uma vez e acabou, pela frase que eu disse, pela frase que eu falei. Mas eu posso usar o pretérito imperfeito. E nesse caso eu diria: eu jogava futebol quando eu era criança. Galera, eu jogava dá uma ideia de continuidade, algo que eu fazia com uma certa frequência. Esse é o pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito, aqueles que terminam com ara, sempre, né? Ele remete a um passado que antecede a um outro fato do passado. Quando eu cheguei no cinema, o filme já começara. Ou seja, eu cheguei no cinema, já é algo do passado. Porém, o filme começou antes mesmo da minha chegada. Mas eu quero muita atenção nos verbos do pretérito perfeito e nos verbos do pretérito imperfeito. Sabe por quê? Porque eu estou te pedindo aqui na prova para identificar 3 verbos no pretérito perfeito e 3 verbos no pretérito imperfeito. Fechou? E você consegue, sabe por quê? Porque você é fera. Galerinha, eu coloquei no número 5 um trecho aqui da mesma fábula. Coloquei um trechinho da fábula e nele nós temos 2 pronomes. Esses pronomes substituem palavras que foram citadas anteriormente. Vou lembrar do exemplo que nós usamos na sala de aula. A menina de cabelos pretos. Ela é da minha sala. Gosto da companhia dela. Nós utilizamos pronomes para evitar repetições desnecessárias. E aqui tem pronomes. A minha questão é, esses pronomes estão substituindo qual expressão anteriormente citada? Eu tenho uma pergunta. Nós fizemos exercício sobre isso? Nós falamos sobre isso? Comenta aí. Galera, gente, chegou a hora. As questões de número 6 e número 7, estou lendo a prova, hein? Conta para Denise não. Elas serão sobre o livro Ber, volume 2. Professor, mas e o volume 1? O volume 1 eu contei para vocês, sentamos na sala de aula. Foi uma delícia contar essa história espetacular para vocês, dessa menina, né, chamada Raven, que perdeu os pais, ela ficou perdida e na floresta ela foi procurar ajuda e ela entrou em uma caverna que tinha um urso. Que perigo, Jesus! Mas era um urso super legal, que é o Dimas. Essa é a história do volume 1. Gente, eu estou querendo informações sobre o volume 2. Estou querendo informações sobre o livro Ber, volume 2, e você vai me contar. Fique muito ligado em tudo que acontece nessa história. No começo da história do volume 2, qual é o conflito, qual é a treta, né, que fez com que as coisas saíssem do normal. O normal é a Raven e o Dimas caminhando pela floresta. Isso é o normal. O que fez sair do normal? Qual é o ponto mais alto que nós chamamos de clímax? E como que termina essa história? Você que vai me contar. Eu te contei o volume 1 e você vai me contar o volume 2, combinado? Depois eu estou perguntando ainda sobre o livro Ber, questões relacionadas às figuras de linguagem. E nós estudamos 2 figuras de linguagem. A personificação ou prosopopeia, pode falar as 2 coisas. E também nós estudamos as hipérboles. Personificação e prosopopeia, falando do livro Ber, é muito fácil, né?
porque o Dimas, ele é um urso, porém ele exerce ações humanas. Isso é personificação. Se eu dissesse, esse livro cantou para mim, isso é uma personificação, porque o livro não canta, velho. O livro é maravilhoso, mas não canta. Isso é uma ação humana. Então, isso seria também uma personificação. Já a hipérbole, nós não vamos esquecer nunca, porque tem a musiquinha, né? Exagerado, jogado a seus pés, vou andar rápido, porque o vídeo está ficando longo demais. Tem uma questão bônus também sobre o livro Ber, volume 2. A questão bônus ela é ótima, vai te ajudar. Depois eu explico como é que funciona, você só tem a ganhar com a questão bônus. E para fechar, a questão de número 8, ela é sobre o Pequeno Príncipe. Essa história que de tão doce, nossa, que coisa espetacular. E aí eu tenho uma perguntinha muito tranquila sobre o livro Pequeno Príncipe. Peço que faça uma leitura muito prazerosa, quero que aproveite, né, deguste mesmo esse momento de leitura do Pequeno Príncipe. Inclusive a professora Kênia tem uma surpresa para vocês sobre esse livro, já que é um autor francês, né, o Antoine Saint-Exupéry, e a professora Kênia tem uma surpresa para vocês. Eu fiquei admirado, quem dera se eu tivesse tido uma professora assim. Galerinha, é isso. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Aproveite, estude e, como sempre, leia muito, leia sempre. Bye, bye, sexto ano.